posso clamar, pela fé posso enxergar. Muito bom dia, que Deus te abençoe e que você tenha um dia realmente na presença do Senhor. O que você fez primeiro hoje? Qual foi a sua primeira decisão no dia de hoje? Normalmente nós levantamos já planejando um dia, já pensando ali numa primeira refeição, no final do dia como é que nós vamos terminar esse dia. Mas é interessante aqui o que o salmista Davi tinha o costume de fazer. Salmo de número 5, versículo 3, diz a palavra do Senhor: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Davi tinha hábitos extraordinários, dependência de Deus. Buscando intimidade com o Senhor, ele tinha de manhã o hábito de levantar uma oração ao Senhor. Falar: Senhor, hoje é um novo dia, eu preciso do teu cuidado, do teu amor sobre a minha vida, tenho algumas questões para resolver. E Davi ali, conversando com o Senhor, com muita reverência e com muito temor, começava o seu dia da maneira correta. E é interessante, diz ele: te apresento a minha oração e fico esperando. Davi não orava simplesmente por orar. Davi não tinha hábito de repetições, mas ele conversava sobre as suas necessidades e ficava esperando a resposta do Senhor, porque ele sabia que aquele Deus a quem ele servia ouvia, não rejeitava e respondia às orações. O seu dia deve começar assim também, totalmente na dependência de um Deus que pode todas as coisas. Fica essa dica para essa sexta-feira ser uma sexta-feira de bênçãos na sua vida. Eu quero conversar hoje com a Josiane. A Josiane tem um testemunho de cura na sua vida. Com 1 ano de idade, ela esteve desenganada, mas o Senhor Deus resolveu, na sua soberania, derramar um milagre sobre a sua vida. Vamos passar então a esse testemunho. Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um privilégio receber hoje no programa Restaurando Vidas a minha irmã em Cristo, Josiane da Silva Roque. Seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, é um prazer estar aqui contando meu testemunho, pastor. Amém. Interessante que o testemunho maior teu é lá quando você era muito criança. É verdade. Mas antes de você, eu queria falar um pouquinho da sua mãe. A sua mãe não foi criada num lar evangélico. Não, não foi. E um dia ela aceitou um convite para ir numa igreja evangélica. Aceitou. Começou a frequentar essa igreja, alguns cultos, mas ela se esbarrou em uma grande oposição. O que aconteceu com a sua mãe? Então, minha mãe, ela chegou aí, ela recebeu até um milagre, né, que foi a cura do braço dela, que ela tinha um problema no braço. E só que a família falava para ela que não era para ela estar trocando de religião, que a família já era católica, né? E não era para estar trocando, que era para permanecer firme naquela religião. Só que a minha mãe, como ela era muito doente, meu pai faleceu, eu tinha 1 mês, os meus irmãos também passavam por uma certa dificuldade, e quando chegava nesse momento da doença, a minha mãe corria para todos os lados, mas não alcançava o que ela estava procurando, né? Que era a solução para aquele problema de saúde, essas coisas. Tua mãe foi uma mulher sofrida, então, porque você tinha apenas 1 mês e seu pai faleceu. O que houve com ele? Meu pai, ele estava trabalhando com meu irmão numa fazenda e ele passou mal, problema de coração, e a gente teve até uma dificuldade muito grande, assim, porque ele morreu no dia do aniversário do meu irmão mais novo e nos braços do meu irmão mais velho. Então, foi uma dor muito grande. Minha mãe estava em casa preparando um bolo de aniversário para o meu irmão quando recebeu a notícia. Eles iam chegar do trabalho e comemorar. E comemorar o aniversário do meu irmão. Aquela bênção que é o aniversário, né? E meu pai chegou a falecer. E aí foi um luto, foi uma tristeza Foi terrível. muito triste. Eram 3 irmãos e mais você? Eu tenho 3 irmãos. Mais velhos? Os mais velhos que eu. E você tinha apenas 1 mês? 1 mês. Então você não lembra do seu pai, viu? Não lembro, não lembro. E quando você estava um pouquinho mais
quantos anos você ficou enferma? Com 1 ano de idade. 1 ano de idade. Com 1 ano. Você começou a passar mal? De repente, comecei a passar mal. Minha mãe achou, me levou, né, para o hospital. Os médicos acharam que eu estava com bronquite muito forte. Trataram um pouquinho de bronquite? Trataram um pouco do bronquite e, de repente, começou a fazer os exames e eu estava com meningite. 1 ano de idade? Com 1 ano de idade. Mas você chegou a voltar para casa ou não? Já ficou lá no hospital? Já fiquei no hospital. E você chega a ter um caso muito difícil ali. Como é que foi isso? Então, ali os médicos começaram a me dar o tratamento, o remédio, nada resolvia. Chamava o médico, chamava outro para ver o que estava acontecendo e nada, não tinha resultado nenhum. Então, inclusive, ficou 4 médicos cuidando de mim e chegou um determinado momento que um dos médicos chegou na minha mãe e falou para ela, uma tarde, falou para ela, olha, a gente vai desligar o aparelho dela, os remédios, suspender tudo, porque o caso dela não tem solução. É irreversível. É irreversível. Humanamente, pela ciência do homem, não tem mais. Não tem mais solução. Ela já está com o coração parando de bater. Já está falindo ali. Já está falindo. E a gente falou para ela, falou assim, olha, a gente dá ela como morta. Então não tem como a gente fazer mais nada. E o que a sua mãe relata alguma coisa? Como é que foi esse momento para ela? Nossa, ela fala que a mesma coisa, tirar o chão dela, né? Naquele momento ali sozinha. Já sem o marido? Sem o marido. Meus 3 irmãos, né, em casa, esperando ela voltar. Eram pequenos ainda ou não? Tem uma diferença assim de idade. Um tinha 14, outro 9. Mas eram dependentes. E aí ela sozinha naquele momento ali. Um dos médicos bateu a mão no ombro dela e falou para ela, falou assim, não tem mais jeito. Aí colocaram você num quarto isolado? Eu fiquei num quarto isolado. E colocaram mais uma pessoa lá também que estava bem ela doente? Ela falou que, de repente, uma pessoa que estava muito doente foi colocada também junto comigo. E essa pessoa que entrou levou um rádio. E à noite essa mulher colocou o rádio. Sintonizou o rádio, numa rádio evangélica. E o que tinha ali naquele momento? Naquele momento teve uma palavra de um pastor, e o pastor fez uma oração. E ele até falava, a oração dele era sobre cura. E a minha mãe ali, ela fez uma aliança com Deus. Ali minha mãe começou a orar, que ela já estava, quando os médicos saíram, ela colocava a cabeça no meu peito e ela via, no finzinho mesmo, meu coração parando já de bater. Sumindo ali aquele batido? Sumindo aquele batido e eu começava, ela falou que eu espumava muito a minha boca, e ela começava a limpar, naquele desespero. E quando ela começou a ouvir o pastor ali, ela fez uma aliança com Deus. Ela falou para Deus, se o Senhor der, eu creio que o Senhor pode dar a vida para ela. E se o Senhor der a vida para ela de novo, eu vou seguir teus caminhos. Eu jamais vou sair da tua presença. Que Deus. E foi ali que ela fez essa aliança. E Deus resolveu ouvi-la? Resolveu ouvi-la. E aquele pastor também, Deus ouviu aquele pastor. Ouviu e ministrou oração. Cura, né? Ministrou através cura. de um programa de rádio. Mas sua mãe se ligou em espírito ali ao Senhor e clamou ali o poder de Deus. E Deus te levantou? E Deus me levantou. E como é que foi isso, esse levantar? Então, ela falou que orou. Aí, quando foi pela manhã, eu gritei ela. Que ela falou que com 11 meses eu já falava muito, eu já tinha começado a andar com 11 meses. Então, ela falou que eu gritei ela. Nisso, a enfermeira estava passando perto desse quarto, ela entrou correndo, falou assim, eu ouvi um grito aqui de dentro. Já chamou os médicos, correram comigo. Ela queria, de toda maneira, ligar, pôr o soro em mim, eu não deixava. Diz que na hora que eles conseguiram me pegar para colocar o soro, diz que o sangue espirrou para todos os lados. Eu gritava muito. E quando o médico entrou e viu eu gritando, ele ficou espantado. Aí os 4 médicos que deram o diagnóstico que eu não tinha mais jeito, entraram no quarto. E aquilo, a minha mãe disse que foi um movimento no hospital. Porque muita gente que viu, acompanhou o sofrimento dela ali, entrava no quarto para ver o que estava acontecendo. E o milagre tinha acontecido? O milagre tinha acontecido. Um dos médicos bateu no ombro da minha mãe de novo, o que falou que eu não tinha mais jeito, falou para ela assim, o que a senhora está vendo agora é um milagre. Glória a Deus. É um milagre. Eu queria falar com você que está nos assistindo. Eu também já tive desses milagres na minha família.
Estamos conversando com a Josiane também, que vem relatar o milagre do Senhor, porque o nosso Jesus está vivo e é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele curou no passado, Ele está curando hoje e Ele cura eternamente. Você crê nisso? Você já experimentou fazer também uma aliança com Deus? Você já experimentou falar, Senhor Jesus, eu não posso mais viver sem a Tua presença na minha vida? Faça isso, deixa Ele governar a sua vida de hoje em diante e você começará a experimentar coisas grandes, grandes que só o Senhor pode fazer. Vocês viram que a medicina tinha desenganado a vida da Josiane. Ela está partindo, mas aprove ao Senhor, diante de uma ministração pelo rádio, o Senhor liberou cura sobre a vida dela. E a sua mãe também aliançou. Quando vocês saíram, sua mãe buscou então a igreja, começou a... Voltou, eu fiquei 3 dias no hospital em observação. O médico, até no momento, ele falou para a enfermeira, deixa ela andar no hospital inteiro, porque essa menina é um milagre de Deus. Amém. Ele deixou eu andar, eu fiquei em observação 3 dias, né? E quando saiu, minha mãe se entregou nos caminhos do Senhor. Amém. Ela, meus irmãos, todos. E eu fui criada dentro da igreja, dentro do Evangelho. Agora, é interessante a sua história também, Josiane, que é muito difícil de acontecer. Mas você foi criada dentro do Evangelho. Você participou das programações infantis, Todas. Você participou das programações de adolescente, jovens e hoje de senhoras, né? Nesse período você chegou a provar do mundo, você chegou a aceitar convites do mundo. Como é que foi a sua juventude e adolescência? Como é que foi? Não, nunca aceitei. Eu nunca tomei bebida alcoólica, nunca fui embalada, essas festas, nunca mexi com nada disso. Sempre fui seguir os caminhos do Senhor. Mas você recebeu convites, você recebeu uns convites bem diferenciados, bem elaborados para que você cedesse? Recebia, porque na escola, na adolescência, tinha muitas aquelas meninas que iam para balada, fazia muita festinha, me chamava. E eu falei, não, eu não vou, eu não posso ir. O que dizia para você, não é lugar para você ir? O Espírito Santo de Deus, né? Porque quando a gente pensa, no momento que as pessoas fazem convite para a gente, o que vem na nossa mente, é diversão. Mas aquele compromisso que eu tinha com Deus não deixava eu fazer nada disso, porque eu carrego um milagre, né? Deus me deu a vida para louvor a Ele, não para o mundo. Então eu jamais pus meus pés para fora da igreja para servir o mundo. Eu sempre permaneci. O mundo te assediou. Como qualquer outro jovem, como qualquer outro adolescente, o mundo te assediou. Mas o Espírito Santo ministrava no seu coração. Lá não é lugar para você. Lá não é lugar para mim. E você não entristeceu o Espírito Santo? Não. Aceitou Aceitei. A direção dele na sua vida? Aceitei. E eu fui criada assim, a minha mãe, eu tinha regras, meus irmãos também, eu até agradeço muito a Deus pela vida dos 3, porque os 3 sempre me perguntavam as coisas, estavam ali junto comigo, onde que você foi, tinha horário para tudo. Foi assim uma... Eles cuidavam, Cuidavam. Todos os 3, eu tenho muito que agradecer a Deus pela vida dos 3. Eu queria aproveitar essa palavra sua, para você que está assistindo o programa Restaurando Vidas, mas acha que não tem nada a ver tomar uma bebidinha, fumar um cigarrinho, adulterar um pouquinho, ir para uma baladinha. Deus te chamou para ser santo, e santo quer dizer separado. Deus não aceita este louvor misturado com as coisas do mundo. Nós somos lavados no sangue do Cordeiro para viver para aquele que nos comprou, e não nos comprou com prata nem com ouro, mas com o precioso sangue do Cordeiro. Então preste atenção, cuidado, tem muita igreja que não tem nada a ver, cheio de baladas dentro da igreja, festas do mundo dentro da igreja. Tome cuidado com isso, leia a Bíblia. Se a Bíblia te der abertura para você fazer isso, continue fazendo, mas a Bíblia, eu pelo menos nunca achei uma abertura para isso. E você, pastor de igreja, que acha que com programações com cara de mundo você vai até aí, jovens, não, você está corrompendo o Evangelho da Graça, pelo menos tentando corromper, porque o que liberta é a palavra é Jesus Cristo. Então tome muito cuidado com isso. Josiane, e hoje você tem quantos filhos já? Eu tenho 3 filhos. O esposo, como é que ele chama? Flávio.
Flávio, irmão do pastor Eliseu. Irmão do pastor Eliseu. E a vida abençoada, servindo ao Senhor. Sempre foi. E a Bíblia fala que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, tudo que o homem semear, vai colher. Vai colher. E eu, graças a Deus, eu tenho um casamento abençoado. Amém. Faz 16 anos que eu sou casada. Tenho uma vida abençoada por Deus. Amém. Em todas as áreas da minha vida. E hoje você pode falar com autoridade para os seus filhos. Pode me imitar, que eu sou imitador de Cristo. Com certeza. Porque o que falta hoje é exemplo de pais também, né? Com certeza. Cobrando dos filhos aquilo que não praticam, né? Não praticam, é verdade. E isso não é certo também. A palavra de Deus diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Mas não é ensinar o caminho, apontar, não. É andar junto com seu filho. Então, pai, mãe, você tem feito isso? Andado no caminho que agrada ao Senhor junto com seu filho? Que Deus te abençoe. Continue sempre valorizando a palavra de Deus. Josiane, muito obrigado pelo carinho, pelo privilégio que o Senhor nos deu de trazer um testemunho tão lindo. Que Deus continue usando a sua vida para louvor da glória dele e toda a sua família. Amém. Eu que agradeço essa oportunidade. Amém. O programa Restaurando Vidas volta já já. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero meditar em um texto da palavra do Senhor que se encontra no Salmo de número 55, a partir do versículo de número 4. Você já esteve diante de uma situação onde o desespero tomou conta da sua alma, onde você perdeu a condição de enfrentar o problema e quis sumir. Nós passamos por situações assim e algumas vezes nós deixamos de orar, deixamos de confiar no Senhor e nos sentimos ainda mais em perigo. O salmista Davi teve uma experiência aqui também. E eu quero ler para você Salmo 55 a partir do versículo de número 4. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, terror e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto, dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse privilégio de podermos aqui, através do programa Restaurando Vidas, deste canal de televisão, ministrar da Tua Palavra. Tem misericórdia do Teu servo e usa da vida dele. Enche essa pessoa, essa família que está assistindo o programa Restaurando Vidas com o Teu poder, com a Tua graça. Abre os corações para que a Tua Palavra entre e traga hoje uma nova decisão, em nome de Jesus. Amém. Não é anormal nós passarmos por situações difíceis. O nosso próprio Jesus disse, digo-vos isso para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando o nosso Jesus diz que teríamos aflições, é porque Ele é um Deus de verdade. Ele fala a verdade. E a nossa vida não é fácil. Mesmo estando trilhando o caminho do Senhor, encontramos obstáculos, adversidades e algumas vezes traição. Quando o salmista escreve esse salmo, pedindo ao Senhor que ouça a sua oração, ao que tudo indica, ele sofria aqui por uma traição. Alguém íntimo que estava o apunhalando pelas costas, que estava ali surpreendendo com atitudes que realmente Davi se encontrou sem força.
Muitas vezes, quando nós esperamos alguma atitude covarde de um inimigo, a gente está mais preparado. Mas quando isso ocorre ao nosso lado, a gente fica muitas vezes derrubado, caído. E foi o que houve aqui com Davi. E Davi tinha duas situações. Ou ele enfrentava aquela luta, ou ele resolvia lutar, ou ele fugia. E num certo ponto aqui, quando ele escreve esse salmo, ele mostra um desejo aqui. Quem me dera, né? Eu pudesse ter asas para voar e achar pouso. Muitas vezes, diante de uma situação difícil, o que vem no nosso coração é esse desejo: sumir, voar, ir para um lugar onde certamente a calmaria e a ausência daquele problema vai nos trazer paz. Às vezes nós passamos por essas lutas e essa decisão, mas ela não vai resolver. As tempestades vêm, as lutas vêm, e nós temos que tomar uma posição de enfrentar. Enfrentamento é a solução. Primeiro, você pode olhar para o problema e analisar quais são as opções que eu tenho. Você pode chegar a uma conclusão: as minhas forças são totalmente insuficientes para me libertar desse problema. Eu não tenho estratégia nenhuma para transpor esse obstáculo. Mas se você é um cristão, você vai declarar: Senhor Jesus, eu me encontro em um problema e Tu és um Deus que cuida dos detalhes da minha vida, e eu quero agora declarar: faz um milagre na minha vida. Eu vou lutar, eu vou fazer a minha parte, mas o Senhor faz o sobrenatural e impulsiona a minha vida em direção correta. Você tem problemas na sua vida, eu tenho problemas na minha, e muitas vezes eu não quero enfrentá-los, eu quero fugir. Talvez você também, mas o jeito certo de ganhar a batalha é enfrentando. Comece com os joelhos. Olhe para o Senhor e diga: Senhor, começa mais um dia, começa mais um mês, começa mais um ano, e eu quero estar cada vez mais dependente da Tua vida na minha vida. Eu quero cada vez mais buscar intimidade contigo, para que eu possa tomar decisões acertadas. Ora, o problema vem com mais intensidade, e você está pronto, porque mantém uma intimidade com Cristo Jesus. Interessante que o salmista diz: eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. O deserto seria um lugar de solidão, seria um lugar que ele não estaria em perigo momentâneo, mas o problema continua. Quando nós resolvemos fugir, não vamos ter nenhuma chance de conseguir êxito sobre aquela dificuldade. Nós não podemos fugir dos problemas. Você pode estar passando por uma luta grande hoje. Você pode estar encontrando uma luta no seu casamento, no relacionamento com a sua família, no seu trabalho, na sua igreja. Tome cuidado. Não fuja dos problemas. Enfrente-os. Fugir é alívio na hora, mas o problema continua. E ele não só continua, mas ele aumenta. Interessante isso, né? Se a gente deixa aquele problema lá, ele não fica daquele mesmo tamanho, mas ele começa a aumentar e começa a ficar cada vez mais difícil. Diga a palavra do Senhor: dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Procela quer dizer uma tempestade. Interessante. Você só se abriga realmente de um vendaval, de uma tempestade, nos atos do Senhor. Você tem tido uma vida íntima com Deus? Porque muitas pessoas estão procurando a Deus somente na hora da tempestade. Na hora da tempestade, alguém liga e fala: ore por mim, apresente meu nome na sua igreja. Ô fulano, faz uma oração forte para mim. Isso não é jeito de enfrentar as lutas. Lembrando de Deus só na hora da tempestade. Você precisa manter e buscar um relacionamento com Deus. Um relacionamento ativo, um relacionamento forte, onde você vai se reconhecer como nada na presença dEle e vai declarar como Senhor da sua vida. Você precisa ter uma vida de oração. Nós não podemos deixar de ter Jesus como nosso Senhor. Quando o salmista escreve lá no Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o que ele está dizendo ali é que se o Senhor é pastor, ele é ovelha,
E ovelha obedece ao comando do pastor. E o pastor a protege, o pastor a guia em lugares de pastagens verdejantes, o Senhor a leva nas águas de descanso. E ainda que essa ovelha passe pelo vale da sombra da morte, ela não temerá, porque o Senhor estará com ela em toda e qualquer situação. Você tem essa convicção na sua vida? Vamos enfrentar os problemas, então? Não vamos sonhar aqui nem por um instante em fugir dos problemas? Tem uma outra coisa que nós devemos levar em consideração. O Senhor não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Às vezes as pessoas querem ficar tão descansadas que abandonam a luta. Diz, não, o Senhor faz o milagre. Acalme teu coração. Quando houve o milagre da ressurreição de Lázaro, o Senhor mandou, tirem a pedra. Então foram aquelas pessoas que estavam ao redor e tiraram a pedra. Embora questionassem, porque Lázaro há 4 dias havia morrido, mas eles tiveram que retirar a pedra. Muitas vezes o Senhor fala, vai para a luta, terá vitória, mas lute. Quando Moisés estava ali, Josué estava no campo de batalha, e Moisés com as suas mãos estendidas para o alto, orando na intercessão, quando ele ia cansando que a sua mão abaixava, Josué começava a perder a batalha. Quando ele erguia as mãos novamente, Josué começava a ganhar a batalha. Então havia 2 coisas ali, o intercessor e o que estava lutando com o problema. Nós não podemos deixar de lutar. Jesus te chamou para grandes vitórias. A maior vitória é tê-lo como Senhor. Quando você tem Jesus como Senhor na sua vida, você já teve a maior vitória. Porque se tudo lhe der errado aqui nesta vida, você terá uma eternidade com Ele. Outra coisa, Jesus te chamou para lutas difíceis, até porque Ele quer mostrar através da sua vida que vale a pena servi-lo. Você já imaginou uma vida sem lutas? Seria uma vida monótona, uma vida sem graça, mas as lutas fazem com que nós observemos mais os nossos atos, que nós valorizemos mais as pessoas que estão ao nosso lado, que nós nos humilhamos muito mais na presença do nosso Deus. Você já viu quando você está numa luta difícil, de enfermidade na família? Você ora mais, você jejua mais, você busca mais a presença de Deus? E quando você está sem luta, talvez você passe por alguns momentos desapercebidos de buscar a Deus. Deus sempre está no controle da sua vida e nada pode nos separar do amor dele. Mas vale a pena você pensar, os problemas devem ser enfrentados na força que vem do Senhor. Quando Davi se defrontou com aquele gigante, o gigante era muito maior que ele, o gigante era um guerreiro, Davi não era um guerreiro, era um pastor de ovelhas, Davi tinha apenas 5 pedras dentro do seu alforje, mas ele falou para o gigante, tu vens contra mim com lança, com escudo e com espada, eu vou contra ti em nome do Senhor. Davi tinha Deus como Senhor da sua vida, mas ele foi para a luta, ele partiu para o enfrentamento e Deus lhe deu a vitória. Que Deus te dê muitas vitórias também, mas não corra dos problemas. Eu vou orar por você. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio de termos a Tua palavra. Abençoa essa pessoa que está passando por um momento de lutas difíceis, que ela possa ter uma convicção, eu vou lutar no nome do Senhor e vou conquistar a vitória pela misericórdia do meu Deus. Ensina, Senhor, a nós lutarmos sempre e enfrentarmos os problemas, mas com muita dependência da Tua soberania e da Tua graça. Eu abençoo essa família em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia na plenitude da graça e que você possa ter uma certeza. Nada pode te separar do amor de Deus. Ele te ama sempre. Fiquem com Deus. Posso clamar pela fé, posso enxergar